Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você vai visualizar as respostas que você recebeu aí no seu formulário. E você pode ver essas respostas de várias formas diferentes, isso que é mais interessante. Bom, eu já estou aqui dentro dos formulários, né, como você pode ver. Se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, não se preocupe que aqui embaixo, na descrição do vídeo, no YouTube tem a playlist completa, onde você pode ver todas as aulas anteriores que eu ensino passo a passo, como você acessa o formulário, cria a sua conta do Google se você não tiver ainda, e como você monta esse formulário que a gente vai visualizar as respostas no vídeo de hoje, tá bom? Essa aula que a gente montou o formulário a gente fez na aula anterior aqui do nosso curso. Bom, vamos começar então acessando o formulário. Eu vou clicar aqui em cima dele, vou abrir ele numa nova aba, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui então, ó, a gente tem a aba de perguntas, que é a aba onde a gente monta o formulário, né? Adiciona as perguntas no formulário, as opções e tudo mais. Nós temos aqui a aba de respostas, que é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo, né? Como você visualiza a resposta. E nós temos também a aba de configurações, que nós vamos ver nas aulas futuras, tá bom? Nesse vídeo a gente vai se focar na aba de respostas. Então aqui você consegue visualizar, ó, que dentro da aba de respostas a gente tem mais três abas, que é resumo, pergunta e individual. Na aba de resumo, ela é bem interessante porque o Google ele tenta fazer uma junção ali das respostas que você recebeu, né? E trazer essas informações de uma forma mais simples para você visualizá-las mais agrupadas, digamos assim, seja no formato de lista ou no formato de gráfico. Olha só que interessante. Depois a gente tem também a aba de pergunta, que daí você vê as perguntas que nós tivemos, né, separadinhas perguntas, e a aba individual, você visualiza a resposta, né, de cada uma das pessoas que responderam cada uma das perguntas, tá bom? Não se preocupe que nós vamos ver essas três abas aqui no nosso vídeo. Antes de mais nada, eu quero mostrar para você, aqui na aba de resumo, como o Google, né, como formulários, ele separa dependendo da pergunta que você selecionou, como ele vai mostrar essas respostas de um jeito mais agrupado, né? Deixa eu voltar aqui para a aba do formulário. Eu vou abrir ele aqui novamente para a gente colocar de comparação, né, um do lado do outro para ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa eu tirar essa aba aqui junta. Eu vou colocar ela aqui para a direita e a outra aba aqui para a esquerda para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui eu vou deixar as perguntas e aqui eu vou deixar as respostas para a gente ver, ó. Então a primeira pergunta que a gente tem aqui, ó, é do nome, que é essa pergunta que a gente fez aqui, que essa daqui na verdade é a pergunta, né, onde a gente colocou uma linha, ou seja, as respostas elas estão em uma única linha. Isso que é interessante. Então a gente consegue visualizar por aqui, ó, lógico, nesse caso aqui ele vai precisar separar, né, porque cada uma das respostas são diferentes, né, então nós temos vários tipos de nome aqui. Depois nós temos também a pergunta onde a gente tem aqui qual é o seu nome, você consegue visualizar aqui, né, então essa pergunta aqui, essa resposta, desculpa, não é qual é o seu nome, qual a sua data de nascimento, é uma pergunta de data, que a gente visualiza nessa forma aqui, olha só que interessante. Então a gente consegue ver por aqui, né, como vão ficar, ó, as respostas. No caso aqui ele está mostrando os dias aqui para a gente, tá? Dia 1, dia 30 e tudo mais. Até porque a gente só teve 8 respostas aqui para o nosso formulário, ó. Depois a gente tem aqui o campo de horário, ele coloca dessa forma aqui, ó, né, agrupado, digamos assim, a resposta, ó. Então a gente consegue ver que a grande maioria das 8 pessoas que responderam esse formulário, tudo em hora diferente, e 2 pessoas somente que tem, né, que acordam no mesmo horário. Então a gente consegue ver, ó, quando ele agrupar, significa que 2 pessoas responderam a mesma coisa para esse campo de horário. Depois a gente tem aqui um outro campo, que é o campo de lista suspensa, que ele vai te mostrar as respostas no formato de gráfico em pizza, olha só que interessante. Então aqui a gente consegue ver o percentual, né? E a gente pode olhar aqui também a legenda, para a gente ver como ficou aqui a legenda. Então 25%, né, das pessoas, exatamente, né, cada uma delas, né, tem ensino superior incompleto, né, 2 têm ensino superior incompleto, 2 têm ensino superior completo, 2 têm ensino médio completo e 2 têm ensino fundamental
completo. Ó. Então ficou certinho aqui o gráfico de pizza. Depois nós temos a outra pergunta, que é uma pergunta de caixa de seleção, que ele vai mostrar para você nesse formato, ó, de gráfico em lista, né, onde a gente pode visualizar aqui, na verdade em colunas, né, que a gente consegue visualizar. Isso daqui, tá, a gente não tem como configurar. Então, dependendo da resposta, né, da pergunta que você escolheu, ele vai te trazer as informações nesse formato. Por isso que eu estou fazendo essa comparação para você ver, né, já que a gente usou todos os campos, né, como vão aparecer essas informações agrupadas aqui na aba de respostas, tá bom? Depois a gente também tem o campo de escolha múltipla, que ele também mostra para a gente aqui no gráfico em pizza, como você pode visualizar. Então, mais de 75%, né, das pessoas que responderam, que no caso são 6 pessoas, disseram que usam ali o Windows. A gente consegue ver também a resposta aqui na grade de múltipla escolha, onde ele vai mostrar aqui para a gente, ó, em colunas, né, mouse e também hardware, a gente consegue visualizar aqui. A outra resposta que nós temos, a outra pergunta, é a grade de caixa de seleção, que é essa daqui, ó, ele também mostra em colunas aqui para a gente ver. Depois a gente tem aqui qual é essa peça, que ele mostra aqui para a gente, ó, num gráfico em pizza. Nós temos a outra pergunta, só mostrar essa pergunta aqui, né? Escolha múltipla também, tá? Que ele mostrou aqui em pizza. Depois nós temos essa outra pergunta, que é a escala linear, que ele vai mostrar nesse formato aqui, ó, de colunas, que ele mostra o percentual aqui pra gente. E depois nós temos aqui embaixo, né, essa pergunta que a gente fez, é uma pergunta de parágrafo, onde a pessoa pode colocar um texto, que lógico aí ele mostra de forma separada, né, cada uma das respostas, tá bom? Então é só para você entender que cada um desses tipos de perguntas que a gente colocou vai gerar um gráfico diferente para você, tá? Isso é muito interessante, né? Quando você for montar esse gráfico, você já tem mais ou menos uma ideia de como você vai conseguir visualizar as respostas utilizando aqui a aba de resumo, tá bom? Deixa eu só fechar essa aba aqui e eu vou colocar agora todo mundo junto, que agora a gente não precisa mais comparar. Depois a gente tem a aba de perguntas. Então, como eu falei para você, aqui a gente consegue ver as perguntas individualmente, né? Ó, então, qual é o seu nome? Então, o José tem uma resposta, a Maria também, né? Então, a gente consegue ver cada uma das respostas ali das pessoas que responderam. E eu vou para outra pergunta, ó. A próxima pergunta é referente a, né, a data de nascimento, né? E, ó, a gente consegue ver cada uma das respostas de cada uma das pessoas que responderam. E eu posso mudar aqui por cima também, ó. Eu posso ir trocando, né? Ou posso vir aqui e selecionar uma pergunta específica, né? Quero ver aqui sobre que peça é essa. Ele já me manda para aquela informação. Olha só, a gente consegue visualizar. Nesse caso aqui, a gente consegue ver, ó, que 7 pessoas responderam que era a placa-mãe e uma pessoa respondeu que é placa de vídeo. Tá? Então a gente consegue ver dessa forma, quando eles responderem juntos, né, ele vai agrupar ali se tiver as opções, tá? Se não tiver as opções, ele ainda vai deixar separado. E depois a gente consegue visualizar também da visualização individual. Aí eu vejo a resposta de cada pessoa individualmente, olha só. Então eu tenho aqui, ó, o Hamilton e tudo que ele respondeu, ó. Então ele respondeu nessa forma aqui, ó. A gente pode ver então como o Hamilton, né, ele fez a resposta aqui desse formulário. Eu quero ver ali como outra pessoa fez, ó. Eu venho aqui para o lado, consigo ver agora as respostas, né, da Bruna, ó. Então eu só visualizo de cada um deles as respostas. Uma coisa que eu consigo fazer também é excluir, né? Então eu consigo excluir essa resposta e eu consigo também imprimir as respostas, né? Então eu faço a impressão aqui individualmente. E outra coisa muito legal que você pode fazer também é gerar uma planilha, né? De repente, para você trabalhar diferente, de outra forma, se você precisar gerar outro gráfico, você consegue gerar uma planilha com essas respostas, tá bom? Essa planilha você vai gerar aqui em cima, ó, link para o app Planilhas. Aí ele vai criar uma planilha e mesmo que você continue recebendo respostas, tá? Ele vai atualizando essa planilha. Tá? Então você não precisa esperar todo mundo responder para gerar a planilha. Na hora que você cria o formulário, você pode já vir aqui e mandar gerar a planilha, que ela vai sendo alimentada ali conforme as pessoas vão respondendo. Então nós vamos clicar aqui para gerar a planilha. Lembrando que ele não criou a planilha ainda, agora que ele vai criar a planilha, tá? Eu quero que ele crie uma planilha nova.
Então eu vou deixar aqui, ó, criar nova planilha. Se eu quisesse pegar uma planilha já existente, né, eu poderia vir aqui e selecionar uma outra planilha, tá bom? Posso marcar aqui e selecionar a planilha que eu já criei de repente. Mas nesse caso eu quero que ele crie uma planilha nova do zero, com as informações do que já foi preenchido e que também ele vai atualizando conforme vai sendo preenchido aqui o nosso formulário. Então eu vou clicar aqui em criar e pronto, olha só, ele criou aqui a nossa planilha. Eu só vou dar um entendi aqui para a gente conseguir visualizar as informações, ó. Então aqui a gente tem a data e o horário que as pessoas responderam esse formulário, né? Então a gente consegue ver data e horário que cada uma das pessoas respondeu e enviou essas respostas. E aqui a gente tem a resposta, ó, e aqui em cima as perguntas, tá? Ó, então a gente consegue visualizar as respostas aqui com as perguntas de cada uma delas. Então todas as perguntas que a gente fez, a gente consegue visualizar as respostas, tá bom? Lembrando que ele só cria planilha quando você clica aqui para ele criar a planilha, tá? Enquanto você não clicar, ele não vai criar a planilha ali para você. Você precisa ir ali em cima e clicar. E outra coisa muito interessante que você pode fazer também, você pode fechar o seu formulário. Porque por enquanto, né, as pessoas estão podendo responder esse formulário que eu fiz. Porque está habilitado aqui, ó, aceitando respostas. Então as pessoas estão mandando ali, elas podem responder. Se você quiser, você pode responder esse formulário, tá? Ele está aceitando a resposta. Se, digamos, você quiser encerrar o preenchimento ali do formulário, né? É só você vir aqui, desmarcar, ó, aí pronto, ó, aí você fechou esse formulário, agora as pessoas não conseguem mais responder, então não vai aceitar novas respostas no formulário. Tá bom? Você consegue fechar o formulário também, aí você vai ter, né, as informações até onde as pessoas conseguiram fazer o preenchimento, tá bom? No meu caso aqui eu vou deixar ativo, porque se você estiver assistindo essa aula e você quer ver como é o formulário montado, né, para você interagir com esse formulário, você pode acessar o formulário. Aqui embaixo na descrição tem um link para você acessar esse formulário, tá bom? Então é assim que a gente vai visualizar as respostas do formulário. Olha só que interessante. Então aqui na aba de perguntas a gente monta o formulário e na aba de respostas a gente vê as pessoas que responderam esse formulário. Então a gente pode visualizar de um jeito mais agrupado, né? Trazendo aqui gráficos e outras informações mais agrupadas das respostas. A gente consegue visualizar essas informações, essas respostas por pergunta, ou a gente pode ver essa informação da forma individual, como cada uma das pessoas que responderam o formulário fizeram o preenchimento. E é isso que eu queria mostrar para você. Não esquece, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.